Então, assim, esse assunto ele vai ser cobrado no trabalho, tá? Porque o que acontece? Quando a gente resolve equações diferenciais, né? Nesse tipo de equação diferencial, ela pode ser resolvida da forma como nós estamos resolvendo, ou usando a transformada de Laplace. Das duas maneiras. Então, o que vai acontecer? No trabalho, vocês vão fazer da forma como nós estamos fazendo, com variação de parâmetros, resolver paralelamente com transformada de Laplace. Né? Eu vou ter que chegar na mesma resposta. Certo? Né? As duas metodologias têm as suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Então, é essa a ideia do trabalho. E além de você ter que escrever enfim, vocês vão ter que escrever, vão ter que dizer lá o que vocês estão fazendo, fazer o gráfico, né? No final, você tem que apresentar um gráfico, falar um pouco do contexto da equação, o que está acontecendo ali. Enfim, isso eu vou mandar um trabalho modelo, né, para vocês terem por onde se basear, como fazer a entrega do trabalho. E, claro, vai ser feita uma apresentação, certo? E a apresentação é um PowerPointzinho. Ah, professor, mas todas essas contas todas vocês vão mandar num relatório. Continha, passou integrando, passou não sei o quê, foi para lá e não sei o quê. Isso aí é no relatório. Isso eu também vou explicar quando chegar mais adiante. Né? A apresentação, ó, eu fiz isso, fiz isso, obtive isso, o gráfico foi esse e o problema resolvia isso. Uma coisa rápida e simples. Os detalhes estão no relatório, tá? Mas isso eu vou explicar mais adiante. Tá. O assunto de hoje, né? Eu botei um GIF, vou botar um GIF. O assunto de hoje, então, né? A pré-aula de hoje, ela, então, de novo, traz essas questões do eletromagnetismo, né? Que elas estão ligadas o modelo que resolve aqueles problemas de eletromagnetismo é o mesmo modelo que resolve problemas massa-mola, né? Então, assistiu, né? Aquela videoaula, aquele vídeo é muito interessante, né? Ele então explicou o fenômeno físico. E na hora que explicou o fenômeno físico, ele também traçou os gráficos, né? Então, o objetivo da pré-aula é verificar aqueles gráficos, né? Então, verificar aqueles fenômenos físicos e tal. Então, por exemplo, aqui. Então, aqui eu tenho uma equação diferencial, né? Que simula a quantidade de carga num circuito RLC é esta aqui, onde o R é a resistência, o L é a indutância e o C é a capacitância. E o Q é a carga, né? Então, nós queremos modelar a quantidade de carga no tempo. Com essa equação diferencial, né? A nossa variável da equação, né? É sempre importante nós sabermos isso lá, desde a primeira aula a gente já falou disso, né? Qual é a variável dependente? E é a variável independente. Independente, né? Ou seja, tudo depende do tempo. E o Q de T é a resposta, né? É a resposta. Essa resposta aqui, né? Ela vai ser, então, eu vou ter um gráfico, e esse gráfico depende o meu Q, ele depende do tempo. Tá? Pois bem, então, vamos ver isso aqui. Tá? Então tá. O que acontece aqui? Se nosso objetivo, né, é resolver essa equação diferencial, como nós vamos proceder para isso, né? Então eu tenho a equação. Primeiro, a gente tem tudo, né? A gente tem o R, a gente tem o L e tem o C. Melhor, não, a gente não tem, a gente tem o R, o L e o C. Então, se eu tenho um circuito LC, isso implica que o R é zero. Então, nesse caso, que o meu R é zero, nesse caso, nós vamos ter a seguinte equação diferencial, que é duas linhas, mais 1 sobre L que divide C, vezes Q, igual a zero.
Então, como é que fica a equação característica? A equação característica. Né? Então, deixa eu ver melhor isso aqui. Então, a equação característica vai ser qual? Vai ser m ao quadrado mais 1 sobre LC igual a zero, né? A gente viu já há 3 aulas, né? Essa é a terceira aula que a gente fala disso. Para obter a equação característica, a derivada segunda vai ter potência 2, derivada primeira, potência 1, e quando não tem derivada, é potência 0. Então, m na 0 é 1. Tá, como é que eu resolvo essa equação aqui? É uma equação de segundo grau, onde eu vou ter m ao quadrado igual a menos 1 sobre LC. Então, como é que vai ser o m? Mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 sobre LC. Esse menos, o que eu faço? Bom, isso aqui indica que eu vou ter um número complexo. Né? 1 sobre LC. Então, esse sinalzinho de menos aqui, né? Ele, dentro da raiz, indica que eu estou trabalhando com um número complexo, né? Ou seja, ele sai... Quero dizer, literalmente, ele saiu para fora, né? Ficou menos 1 sobre LC, e aí ficou o I. Tá. Então, se o meu M é este, né? Ou seja, eu tenho uma solução complexa, então o Q de T vai ser quem? Vai ser C1, né? Nós não temos a... Vamos voltar aqui. Como ele é um número complexo? Que número complexo é esse? Ele é um número complexo puro, como a gente chama, né? Ou seja, o A é 0, então ele só tem o B, né? Então, quem vai ser o Q de T? O Q de T vai ser C1, né? Cosseno de quem? De T vezes 1 raiz de 1 sobre LC, mais C2 seno de T. Tá? Aqui o espaço ficou curto, eu escrevi grande. Acho que eu escrevi grande, né? Então, o meu Q de T é C1 seno de T 1 sobre LC, mais C2 cosseno de T 1 sobre LC. Professor, mas você botou o seno primeiro, não tem que ser o cosseno. Você está fazendo uma soma, tanto faz. Você faz 2 mais 3, ou 3 mais 2, o resultado é o mesmo, né? Então, tanto faz. Certo? Então, onde está a resposta? Aqui. Certo? Então, aqui está. Isso aqui justifica esses senos, essa combinação de senos e cossenos, justifica esse padrão aqui. Tá? Então, essa resposta aqui, ela justifica, né, o que a videoaula ali mostrou da física, né, esse comportamento aqui. Certo? Bom, agora, o que ele está dizendo ali para nós? Se o L é 20, o C é 1 sobre 180. Então, vamos tratar disso. Como? Então, vamos lá. A equação diferencial é LC, né? Na menos 1 vezes Q. Então, o que acontece? Então, vai ficar Q, duas linhas, mais 1 sobre L, que é 20, vezes o C, que é 1 sobre 280, Q igual a zero. Ou seja, Q, duas linhas, mais... O que aconteceu? 20
vezes 1 sobre 280, dá quanto? Dá 1 sobre 14. Então, se eu fiquei com 1 sobre 14, isso aqui dá 14, né? Então, isso aqui vai ficar 14, que igual a zero. Portanto, se eu for fazer a equação característica, tá? Eu vou ficar com m igual a mais ou menos i raiz de 14. Certo? Então, dessa maneira, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu Q de t é igual a C1 cosseno de t raiz de 14 mais C2 seno de t raiz de 14. E a resposta deve ser essa aqui, né? Aqui eu quis confundir, né? 14t debaixo da raiz e raiz de 14 vezes t. É fácil escrever assim como daquela maneira, né? Não tem problema nenhum. Ah, professor, poderia ter usado esse resultado aqui, eu poderia ter usado esse resultado aqui também, claramente, não tem problema nenhum, porque eu sei que 1 sobre LC vai ser quanto? Vai ser 1 sobre 20 vezes 1 sobre 280, isso aqui dá 1 sobre 1, 14, e isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 14, né? Então, poderia ter feito isso aqui e substituído aqui. Eu acredito que nas disciplinas técnicas, né, trabalham com esse assunto, eles jogam essa fórmula aqui, jogam se vira, né? Mas da onde sai isso? Sai de uma equação diferencial. Tá. Mas aí o problema... tá, isso aqui é o slide, o mesmo slide anterior, só que eu tinha colocado linhas, né? O slide não precisa, já deleto. O problema, ele diz o seguinte, que esse tipo de problema, LC, ele é meio que idealizado, que todo sistema vai ter uma resistência, né? Então, se eu criar uma resistência, o que vai acontecer? Né? Se eu criar uma resistência, o que vai acontecer? Aqui eu tinha, só para uma questão de curiosidade, deixa eu ver. Uma questão de curiosidade, vamos fazer o seguinte, eu vou ali no GeoGebra, né? Onde está? Aqui. Estava aqui atrás do gabarito para vocês. Então, assim, só para uma questão de curiosidade, para ver o que acontece quando nós temos aquela situação ali, né? Por exemplo, vamos supor, ali nós tínhamos uma solução, nós tínhamos uma solução particular, né? Uma solução geral de C1 cosseno de raiz de 14t mais C2 seno de raiz de 14t. Vamos supor uma solução particular sendo cosseno de raiz de 14t mais seno de raiz de 14t. Essa solução aqui, ela é uma solução particular dessa solução aqui, tá? Então, sei lá, apliquei dentro de uma certa condição de contorno inicial, eu tenho essa solução particular. Só para nós verificarmos o formato do gráfico, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando C porque nós temos o T é um tempo, né? Então, vamos botar se o X é maior ou igual que zero, tá? Eu vou ter cosseno de SQR14 vezes T, vezes X, tá? Mais o seno de SQRT 14 vezes o X.
Tá. Que tipo de gráfico ele criou? Ele criou uma curva, né, senoidal, né? Então, esse tipo de figura, vocês devem ver aqueles equipamentos lá, que vocês colocam na tomada, vocês colocam esse tipo de equipamento na tomada e aparecem essas ondinhas, né? Então condiz, né, com resolvendo aquela equação, condiz com o que o problema falava como que ocorre no experimento físico. Tá, vamos ver a continuação aqui. Se eu tenho uma resistência agora, né? Nossa, caneta é essa aqui. Então, o que acontece quando eu tenho uma resistência? Acho que vou precisar de mais. Então, qual era a minha equação diferencial? A equação diferencial desse modelo, né? A equação diferencial do modelo é que a carga mais, né? Só para não errar. A carga, R dividido por L, né? Então, vai ficar R dividido por L. Então, R dividido por L, L', mais 1 sobre LC, que igual a zero. Tá. Então, o R é de 0,5. Então, tá. Então, vai ficar Q duas linhas, mais 0,5 dividido por L, que é 20 L', mais 1 sobre LC. Esse LC a gente já sabe que é 14, né? Mas vamos escrever aqui. Você sabe que o LC é 14. Quanto é que é 0,5 dividido por 20? 0,5 que divide 20, isso dá 0,25. Então, o meu Q, duas linhas, mais 0,025, Q', mais 14Q, igual a zero. Né? Então, o que a gente já conhece. Esse 1 sobre LC a gente já conhece, que é 14. Bom, então nós vamos ter a nossa equação característica. Né? Característica. Então, essa minha equação característica vai ser m ao quadrado, 0,025m, mais 14, igual a zero. Tá, então como é que vai ficar isso aqui? Então, menos 0,025, mais ou menos a raiz quadrada de 0,025 ao quadrado, mais 4 vezes 1 vezes 14. Mas não, né, professor? Menos, né? Aqui tem que pegar fogo aqui, né? Aqui dentro dessa raiz. Dividido tudo isso por 2. Então, o que vai acontecer dentro dessa raiz? Olha só o que está acontecendo ali. Se o professor se ajeitar, o professor se deita aqui nessa cadeira dele aqui, e aí depois fica todo torto. 0,25 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 14. Isso deu um número bem horroroso. Isso aqui deu 0,025, mais ou menos raiz de menos 55,99. Dividido isso por 2. Beleza. Então, o que acontece? Nós temos esse menos 55,99. Então, tem que tirar a raiz quadrada disso aí, né? Então, vamos lá. Então, a partir disso aqui. Então, o M vai ser quanto? Menos 0,025, mais ou menos I, né? Nós temos uma unidade imaginária, e aqui a raiz de 55,99. Deixa eu só fazer uma coisa. Vezes menos 1. 7,48. Eu vou botar 7,48 aqui.
7,48 dividido por 2. Então, eu tenho dois m's. Um m que vai ser menos 0,025 mais i vezes 7,48. Tudo isso dividido por 2. Isso quer dizer que eu vou pegar o 0,25 e dividir por 2. Então, isso vai ser quanto? 0,025 dividido por 2. Deu menos 0,0125. Mais 7,48 dividido isso por 2. Isso deu I vezes 3,74. Bom, por outro lado, nós vamos ter o M2, que é a mesma coisa, só que trocou o sinal. Menos I, 3,74. Ok. Então, agora nós temos uma solução que tem A e B, né? Lembra? Se eu tenho um M, a solução é A mais BI, né? A solução, né, da equação diferencial vai ser quanto? A E vezes C1 cosseno BT mais C2 seno de BT. Certo? Então, a solução da equação vai ser E na menos 0,0125, né? Aqui eu acho que eu errei alguma coisa aqui, né? Agora que eu estou olhando para as respostas aqui, eu acho que eu errei alguma coisa ali. Vamos ver. C1 ou aqui. Cosseno de quanto? De 3,74 e acho que eu sei o que eu fiz. Eu não dividi por 2 as respostas, né? Por isso. Mais C2 seno de 3,74. Aqui ficou muito apertadinho. Não gosto. Dá para ver claramente que eu não dividi as respostas ali, né? E na menos 0,0125. E cosseno certo? Então, dá para ver claramente que eu não dividi as respostas. Eu esqueci de dividir as respostas, né? Aqui, primeiro que não é 0,25, né? Porque se eu fazer 0,5 dividido por 20, né? Não sei de onde eu tirei, que era 0,25, né? Que eu ali tirei. Então, a resposta certa. Depois eu arrumo lá no Moodle. Na verdade, eu vou anular a questão. Né? Ela não vai contabilizar. Né? Mas valeu como exercício. Então, quando eu dividi aqui eu botei, se eu pego a raiz de 55, era 0,025 ao quadrado. Ah, tem um outro detalhe, né? Não sei se vai levar o... 25 ao quadrado menos 4 vezes 14. Sim, né? Não vai dar para fazer assim. Bem, professor, essa deu para chegar na resposta por vendo qual que era mais parecida, né? Sim. Primeiro porque ela é negativa, já exclui duas, e aí lá o 0,25 ali que a gente encontra o 0,025, aí mata a charada. Sim. Mas não, essas respostas aqui, essas respostas que estão erradas, tá? A correta é essa aqui, certo? Então, aqui eu digitei mal, eu não dividi por 2, na hora eu fiz correndo e não me dei conta. Mas agora tá certinho, né? 48, tá certinho aqui. Aqui eu tenho que dividir por 2, né? Eu tenho uma divisão por 2 aqui. Beleza. Então, como é que fica o gráfico disto, né? O gráfico disto, se vocês olharem aqui, né, ele disse que quando eu tinha uma resistência, ele ia achatando, né? E é o que vai acontecer se eu pegar essa equação aqui e jogar lá no GeoGebra, né? Já vou abrir o GeoGebra para vocês.
Só fazer a cola. Né? Deixa eu só... Tá. Vou aqui colar do PowerPoint. Então, o que nós temos ali? Se eu botar, então vai ficar E de menos 0,0125x, né? Aqui não tem T, vezes... Eu vou pegar uma solução particular, que é o C1 sendo igual a 1, o C2 sendo igual a 1, cosseno de 3,74 vezes x, mais o seno de 3,74 vezes o x. Tá. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Aí vamos dizer, não aconteceu nada, continuou tudo igual. Será que continuou tudo igual? Né? Olha só. O outro eu não mostrei para vocês aqui adiante, né? Mas o que vai acontecendo, ó? Se eu for andando, ó, o que vai acontecendo com ele? Ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo. É que esse efeito aqui, ele é bem pequeno. Mas então, ó, ele vai andando e quanto mais ele anda, o que vai diminuindo? Vai diminuindo a amplitude, né? Ou seja, esse fator aqui, ele interfere na amplitude, né? Ó, cada vez ele vai tendo uma amplitude menor. Quanto mais próximo do zero, né, ele vai tendo uma amplitude maior. Então, esse tipo de comportamento não governa uma equação como essa. E aqui nós podemos ver o seguinte, né, que quem é que está por cima? Né? Quem vai por cima é o E na menos 0,125x. Ó, ele vai por cima. E por baixo, né, vai exatamente a mesma curva, só que com sinal negativo, né, na frente do E. Então, daí ele vai por baixo, certo? Bom, tá, então depois eu arrumo isso aqui. Então, a gente vê, né, e esse gráfico aqui, né, a ideia é mostrar que a equação diferencial realmente ela converge para aquilo que a física mostra, né, ou seja, a física apresenta isso, né, e a gente, então, com a equação diferencial, a gente pode modelar esse comportamento. Então, na semana passada, nós começamos a... Isso aqui vai ficar aqui. Na semana passada, a gente começou a falar, então, das equações diferenciais lineares não homogêneas de coeficientes constantes. Tá. Então, o que acontece? No caso anterior do circuito RLC, nós tínhamos uma equação diferencial linear homogênea. Então, a minha equação diferencial linear homogênea. Por que ela é homogênea? Porque nós temos igual a zero. Né? Então, isso é a homogeneidade. Ela é não homogênea porque agora ela é igual a uma função qualquer. Tá? Então, como nós resolvemos isso? Né? Então, primeira coisa é obter a solução homogênea. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter a solução homogênea. Então, primeira coisa, solução homogênea. Quando se descobre a solução homogênea, né, a gente vai ter uma solução desse tipo. Né? C1 vezes Y1, C2 vezes Y2. Né? Pode ser seno, cosseno, enfim, exponencial. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai... Né? Aqui eu vou, né, eu usei a palavra substituir. No lugar do C, eu vou botar o parâmetro V. Né? Então, no lugar do C1, eu vou botar V1. No lugar do C2, eu vou botar V2. Ok. Depois disso, eu preciso determinar, né, o quê? Eu preciso determinar quem é o V1 e quem é o V2.
seja, quem é V1, quem é V2. Então, para determinar os Vs, eu vou, então, resolver o sistema. Né? Tem que resolver esse sistema. Então, isso eu já mostrei na semana passada e hoje a gente vai ficar só remoendo isso. Certo? Mãos à obra. Nesse primeiro exemplo, o que nós temos? Temos essa equação diferencial, é uma equação não homogênea. A primeira coisa a fazer é determinar a solução homogênea. Eu vou determinar a solução homogênea. Então, y duas linhas, menos y igual a 2x na x. Né? Então, eu quero a solução homogênea, esse aqui não aparece, aparece só o zero. Então, a minha equação característica é esta. Bom, se essa aqui é a minha equação característica, o meu m vai ser mais ou menos 1, né? Não tem nenhum mistério. Então, a minha solução homogênea é quem? É C1e na x, mais C2e na menos x. Certo? Lembrando que, aqui eu acho que eu não sei se eu mostrei. Lembrando que essa solução aqui, a solução desse problema, é sempre y igual a uma y da homogênea. Né? Essa aqui é a y homogênea, mais a y p. Então, eu preciso ter a y homogênea. E essa aqui é a y p. A y da parte não homogênea. Essa aqui é a parte homogênea, certo? Então, o YH é a solução da parte homogênea. O YP é a solução da parte não homogênea. Certo? Então tá. Feito isso, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos partir para a solução não homogênea. Então, nós vamos descobrir quem é o Y de P. Então, nós já sabemos quem é o YH. Agora vamos descobrir quem é o YP. Para isso, eu vou supor que o meu YP é igual a V1 e na x mais V2 e na menos x. Eu troquei o C pelo V. E aí a terceira parte é descobrir quem é o V. Como eu vou descobrir isso? Por esse sistema. Bom, onde vai ficar o meu V1 linha vezes E na x mais V2 linha E na menos x igual a zero. Próxima linha. Como eu tenho duas incógnitas, eu preciso ter duas equações, né? Um sistema, ele sempre tem que ser balançado. Duas incógnitas, duas equações. As minhas incógnitas é V1 e V2, eu tenho que ter duas equações. A segunda equação é V1 linha vezes essa derivada. Eu calculo a derivada de E na x e isso dá na x. Né? Repara que aqui eu estou calculando a derivada do y1. Mais, quanto é a derivada do E na menos x? O E na menos x é menos E na menos x, né? Então vai ficar V2 linhas vezes E na menos x igual a zero. Ou seja, eu tenho V1 linha E de x, V2 linha E na menos x, V1 linha E na x, menos V2 linha E na menos x. Só que aqui, né, eu cometi um erro, né? Aqui vem quem? Vem ser a f de x, né? A minha f de x é 2x E na x. Igual a zero. Certo? Bom, então o que nós temos que fazer agora? Resolver o sistema. Bom, então estamos terminando a nossa primeira live e aí a atividade para esse intervalo é
tentar resolver esse sistema, né? Tentar mexer nesse sistema. Nós temos que determinar, né? Ou seja, o objetivo agora é quem é V1 e quem é V2. Quem é V1 e quem é V2. O objetivo agora é resolver esse sistema e determinar quem é V1 e quem é V2. Certo? Então, 10 minutinhos, toma uma aguinha. 10 para as 8, segunda live. Beleza? Até daqui a pouco. Esse, exorcizar ele. Mas... gente que esqueceu o microfone e fez bobagem, né? Enfim, não quanto aquele outro lá de Santa Catarina, né? Porque aquele lá de Santa Catarina, pelo amor, né? Aquele ali tem que decepar a cabeça, né? Porque, né? Sei lá, aquele ele fez porque realmente é idiota. Né? Mas tomem cuidado, porque ultimamente o que dá mais é de gente se esquecendo. Eu mesmo já esqueci em live que eu estava com a câmera ligada e me espichei todo. Né? E aí, né? Acontece. Né? A gente tem que manter. É uma live em que eu não falo, né? Que em tese eu deveria estar com a câmera desligada. Sim, né? Porque quando está com a câmera desligada, realmente eu concordo, né? Tem os professores que querem estar com a câmera ligada, né? Eu escuto por aí pelas formações, é porque eles desligam as câmeras. Gente, a gente está em casa, é mais interessante estar com a câmera desligada, né? Se eu estou de forma como aluno, eu gosto de estar com a câmera desligada, né? Então, eu entendo isso. A gente fica mais à vontade, né? Mas, enfim, às vezes a gente esquece. Tem que tomar cuidado, né? Em casa, a gente está em casa, né? Enfim. Não criar fatos para depois viralizarem memes por aí, né? Aí daqui um pouco tá um meme nosso por aí circulando no Instagram e WhatsApp, sei lá. Ou até para no jornal, né? Fazer bobagem. E PDA e ser expulso ainda, né? E com justa causa, né? Não defendo. Bom. Então tá. Então, nós tínhamos parado aqui. Bom. Então, só para recapitular. Então, nós queremos, nós obtivemos a solução homogênea. Aqui ela. Estamos perseguindo a solução particular. A solução particular, no lugar do C, eu coloco o V e vou ter que resolver esse sistema linear. Nesse sistema linear, a segunda equação são as derivadas do y da primeira, e aqui, então, em vez de ser zero, é a função, né? Essa função aqui. Bom, tal e qual está descrito aqui. Então, agora, o nosso objetivo é resolver esse sistema. Como é que eu vou resolver esse sistema? Bom, uma maneira de resolver esse sistema, não é a única, existem outras maneiras, nem sempre essa é a maneira. Ou seja, nós vamos ter que parar, olhar e ver. Raciocinar e tomar uma decisão. Seria muito legal se eu dissesse, não, pessoal, sempre a gente soma e sai. Não é sempre tão simples assim. Tem que parar, olhar, ver o que vai acontecer e tomar uma decisão. Aqui, eu paro, olho e vejo. Se eu somar, posso ter um caminho. Certo? Então, se eu somar, posso ter um caminho. O que vai acontecer? Vai ficar 2V1 linha e na x. Isso aqui vai cancelar e vai sobrar 2x e na x. Bom, se eu isolar o V1 linha, o que vai acontecer? O 2 e o e na x, eles podem passar dividindo. Vai ficar 2x na x dividido por 2 na x. Então, esse daqui simplificou com esse simplificou com esse. Então, o meu V1 linha vai ser x. Bom, então o meu V1 linha é x. Então, quem é o meu V1? Meu V1 vai ser a integral de x dx. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Não precisa a constante integração, só a integral.
Então, tá, se nós já descobrimos quem é o meu V1, nós podemos pegar esse resultado e colocar na primeira equação. Então, se eu voltar na primeira equação, quem é meu V? Eu tenho V1'. Então, no lugar do V1', então, vamos lá, voltando na primeira equação. Na equação 1. Né? Na equação 1. No lugar do V1' de x, eu vou colocar x. Então, vai ficar x na x mais V2' na menos x igual a 0. Então, nós queremos isolar o V2, né? Então, vai ficar como? V2' na menos x, passo para o outro lado, menos x e na menos x. E agora, José? Vamos arrumar isso aqui. Na x, né? Não é na menos x, porque ele só trocou de lado, ele não trocou. Eu não fiz uma divisão, né? Eu fiz uma soma. Na verdade, eu somei dos dois lados, menos x é na x, né? Então, continua o expoente sendo positivo. Então, como é que eu vou fazer para isolar o V2'? Né? Então, o meu V2' vai ser quanto? Né? Vai ficar o x menos x e na x, o V2' ele é multiplicado por e na menos x. Então, ele vai passar dividindo por e na menos x. E aí, o que vai acontecer? Menos x e na 2x. Da onde que saiu esse 2? Muito simples, eu tenho na x, dividido por e na menos x, vai ficar menos x. Isso aqui dá e na 2x, né? Ou seja, menos com menos dá mais, deu 2x. Pois bem, então, quem vai ser o nosso V2? X, o nosso V2 vai ser x e na 2, integral de x e na 2x, dx. E isto é uma integral por partes. Certo? Então tá, então vamos resolver uma integral por partes. Né? Professor, dá para ir lá naquele aplicativo. A regra do aplicativo é qual? Se o tempo para abrir o aplicativo for maior, abrir o aplicativo, inserir a integral, obter o resultado é maior do que o tempo que eu fazer na mão, então vale a pena. Não vale a pena. Se o tempo em fazer à mão vai demorar muito mais que ir no aplicativo, então melhor ir no aplicativo. Essa integral aqui, por mais ser uma integral por partes, uma integral por partes simples. Então, o tempo de ir lá, botar, parará, é maior. Então, vou fazer à mão. Integral de U de V, né, é U vezes V menos V du. Então, quem é meu U? O meu U é o X. O meu dV é o E na 2x, né? Do nosso bom e velho Liat. Então, o que eu sei? Que o meu du... Professor, Hã? Sinal negativo no menos x. O menos x, tá. Isso aí. Esqueci dele. Obrigado. Na verdade, esqueci. Já vou... Ele vem aqui. Resolva a integral, depois eu ponho o negativo na frente. Tá? Não nos complicamos. Vai ficar o dx. Então, se eu for fazer o v, a integral de e na 2x, isso aqui é 1/2 de e na 2x. Então, menos u vezes v, então vai ficar x sobre 2 e na 2x, menos o v, que é 1/2 de e na 2x dx. Portanto, o meu V2 vai ser quanto? Menos x sobre 2 na 2x, mais 1/4, né? De e na 2x. Né? Resolvido, né? Por que ficou mais 1/4, professor? Porque essa integral aqui, nós já conhecemos ela, né? Essa integral aqui é
1 meio d na 2x. 1 meio vezes 1 meio deu 1 quarto. Ok, estamos aqui. Então, descobrimos quem é o V1 e descobrimos quem é o V2. Então, o V1 era x ao quadrado sobre 2. Então, quem é o meu YP? Meu YP era V1 e na x, mais V2 e na menos x. Então, ficou quanto? X ao quadrado sobre 2 e na x, mais menos x sobre 2 e na 2x, mais 1 quarto e na 2x, vezes e na menos x. Então, o que será que vai acontecer agora? Vamos distribuir. YP igual x ao quadrado sobre 2 e na x, menos x sobre 2. O que acontece? Eu tenho e na 2x vezes e na menos x. Então, ficou e na 2x vezes e na menos x. Então, ficou e na 2x menos x. Então, ficou e na x. Mais 1 quarto, enquanto e na x. Professor, você poderia colocar tudo desta forma aqui, né? Uhum. Podemos colocar tudo nesse formato aqui e estaria também tudo certo. Certo? Só pegar mais espaço de folha. Tá? Então, vamos ver o que então nós chegamos. Esse aqui é o YP, né? Então, o que isso quer dizer? Bom, a gente já tem o YH, que é C1 é na X, C2 é na menos X. Agora nós temos o YP, que é x ao quadrado sobre 2, menos x sobre 2, mais 1 quarto de e na x. Portanto, o que nós temos? Que a solução geral é y igual a YH mais YP, né? Então, quando a gente está resolvendo um problema não homogêneo, eu sei que é YH mais YP. Então, a minha solução final vai ser y de x igual C1 e na x, C2 e na menos x, mais x2 sobre 2, menos x sobre 2, mais 1 quarto de e na x. E aí, então, chegamos à solução geral do problema. Tá? Então, se nós quiséssemos saber C1 e C2, precisamos de condições iniciais e assim por diante, certo? Não é um trabalho tão simples. Isso acontece quando nós temos algo que não é homogêneo. Né? Um mundo homogêneo seria o ideal, né? Bota uma máscara, tá lindo, é tudo maravilhoso, mas quando não é homogêneo, não fica tão bonito, certo? Tem que fazer continha. Bom, então tá. Vamos lá. Então, vamos pegar essa metodologia. Vamos fazer um outro exemplo. Na aula de hoje eu só vou fazer exemplo disso. Só vou resolver equações diferenciais lineares, não homogêneas de coeficientes constantes. É apenas isso que a gente vai fazer, usando qual método? Da variação de parâmetros. Se vocês botarem método para resolver equação diferencial linear não homogênea, vão aparecer outros métodos, por exemplo, coeficientes a determinar. Esse é um método que também existe, ele é interessante.
Às vezes ele é bem rápido, porém, entretanto, você tem que ter uma tabela dizendo, bom, aqui é uma potência, aqui é isso, aqui é aquilo. Eu não gosto dessas coisas que são muito particularizadas. Porque você tem, para cada tipo de F, né, você tem um comportamento. Né? E aí tem que ver se é solução com multiplicidade. Eu prefiro uma coisa que serve para tudo. Bom, então, vamos lá. Vamos resolver esse problema aqui. A gente sempre sabe que a solução vai ser y homogêneo mais o y particular. Né? Y homogêneo mais y particular sempre vai ser a solução. Então, vamos lá. Primeira parte, a solução homogênea. Então, o que é a solução homogênea? Vou ter que ter a minha equação característica. M ao quadrado menos 9 igual a zero. M igual a mais ou menos 3. Então, é uma equação com números complexos. Então, ficou bem simples. Então, ficou C1 e na 3x mais C2 e na menos 3x. Aqui. Segunda parte. Então, essa aqui ficou a minha solução. Vamos escrever direitinho. Essa aqui ficou a minha solução homogênea. Então, a solução homogênea é esta. Agora, o que vai ser a minha solução particular? A minha solução particular, no lugar do C, eu vou botar V. Menos 3x. Certo? Como eu vou determinar o V? Vou fazer o sistema. V1 na 3x mais V2 e na menos 3x igual a zero. Agora, tudo é V', né? Agora, eu vou ter V1' vezes essa derivada. 3e na 3x mais V2' vezes essa derivada. Igual a zero. Certo? Tem algo aqui, não. Vou aqui agora. Então, o que acontece? Igual a zero, professor. Igual a zero. Se eu vou beber água e não esqueceu aqui, né? Aqui é x. Beleza. Vamos lá. Como é que vai ficar esse meu sistema? Meu sistema vai ficar V1' e na 3x mais V2' e na menos 3x. Menos 3... menos não, professor. É 3. 3 e na 3x menos 3 2'. Ficou isso aqui. Tranquilo. Então, vamos resolver esse sistema, né? Vamos ver como é que a gente pode resolver esse sistema. Então como é que é o sistema? Eu pensei aqui numa possibilidade de resolução para ele, tá? Uma possibilidade de solução para ele, a gente acho que fez isso na semana passada, é eu isolar o V1 em cima e substituir o V1 e substituir embaixo, né? Isso também é uma possibilidade. Mas eu pensei numa outra situação que talvez seja mais rápida. Qual é? É eu multiplicar a equação de cima por 3. Né? Fazer um bom e velho escalonamento. Né? Eu multiplico a equação de cima por 3. E aí como é que fica? 3V1 3x, na 3x mais 3V2
e na menos 3x igual a 0. E aí eu vou ter a equação de baixo. E na 3x. Se eu somar as duas equações, o que vai acontecer? Aqui vai anular, né? Então, vai sobrar quanto? 6v1' na 3x igual a x. Olha só que legal. Então, vai ficar v1' igual a x dividido por 6 na 3x. Ou seja, o meu v1 vai ser igual a quanto? 1/6 de x e na menos 3x, né? Se o e na 3x está no denominador, expoente negativo, né? Então, se eu tenho 1 sobre e na 3x, isso aqui é a mesma coisa que e na menos 3x, né? Então, quem vai ser meu v1? Vai ser 1/6 da integral de x e na menos 3x dx. Olha só que legal. Que é uma integral por partes, né? Muito bom. Então, o que acontece aqui? Bom, aquela mesma história, né? Se eu for fazer uma integral por partes, né? Eu tenho que lembrar que o U é o x, o meu du é o dx, o v é o e na menos 3x, dx, o meu v vai ser a integral, né? De e na menos 3x dx, ou seja, isso aqui vai ficar menos 1/3 de e na menos 3x. E no caso da fórmula da integral por partes, né, a gente tem que sempre lembrar u vezes v menos a integral de v du. Então, vai ficar 1/6 de quem? A integral, se nós estamos resolvendo essa integral aqui, vai ficar 1/6 de u vezes v menos x sobre 3 e na menos 3x, né? Mais, né? Vai ficar mais porque eu tenho 1/3 aqui, mais 1/3, né? Da integral de e na menos 3x dx. Tá? Então, esse menos 1/3 com esse menos aqui ficou mais 1/3. Então, tá. Então, vai ficar 1/6 menos x sobre 3 e na menos 3x. Aqui vai ficar menos 1/9, né? Porque vai vir esse integral aqui é menos 1/3 e na menos 3x. Beleza. Então, descoberto quanto é o V1. Só que nós temos que descobrir quem é o V2. O V2, nós vamos partir do V1', tá? A gente não vai partir do V2, do V1, né? Do V1'. Então, vou pegar a primeira equação. Então, na primeira equação, eu tenho V1' e na 3x, mais V2' e na menos 3x, isso é igual a 0. Então, o V1', melhor, o V1, né? Que era o V1'. Então, o meu V1' é 1/6 de e na menos 3x. Vai ficar 1/6 de x e na menos 3x. E na menos 3x, né? Olhando aqui, é 1/6 de x e na menos 3x. Vezes e na 3x. Mais o V2', é o que nós queremos descobrir, e na menos 3x igual a 0. Beleza, deixa eu só pegar folha em branco. Então, seguindo o baile. Prosseguindo o baile, o que nós vamos ter aqui, né? Em primeiro lugar, eu tenho e na menos 3x
vezes, né? Eu tenho E na menos 3x, vezes E na 3x. Então, E na menos 3x, vezes E na 3x. Isso aqui dá E na 0. E na 0 é 1. Então, vai ficar 1/6 de x, né? Mais V2 E na menos 3x, igual a 0. Ou seja, V2 E na menos 3x é igual a menos 1/6 de x. E isso aqui vai ficar V2 igual a menos 1/6 vezes x dividido por E na menos 3x, né? Ou seja, ele estava multiplicando, passou dividindo. Então, se ele estava multiplicando e passou dividindo, o meu V2 vai ficar menos 1/6 de x E na 3x. Ou seja, isso aqui é o meu V2 linha, né? Portanto, o meu V2 vai ser menos 1/6 da integral de x E na 3x dx. Bom, essa integral ela é bem parecida com a anterior, né? Se a gente olhar para esse resultado aqui, né? Basicamente, ele vai mudar na questão dos sinais, né? Então, aqui seria 1/3, então ficaria menos 1/3. Né? Aqui não teria esse sinal negativo, né? Aqui talvez, aqui ia ficar 1/3 positivo, então ficaria negativo, aqui continuaria negativo. Mas vamos fazer a integral, vamos fazer direitinho só para ver o que vai acontecer, né? Então, tem que resolver isso aqui por uma integral por partes de novo. Então, o U é x, o du é dx, o dv é na 3x, portanto, o v é 1/3 de E na 3x. Então, o meu V2 vai ficar menos 1/6 de x sobre 3 E na 3x, menos 1/3 de x. Então, meu V2 é menos 1/6 de x sobre 3 E na 3x, menos 1/9 E na 3x. Então, temos o V2, temos o V1, que está aqui. Então, nós temos que juntar todo mundo, né? Vou botar aqui V1. V1 é 1/6 de x sobre 3. Ele é negativo. Menos 3x. Então, quem era o meu YP? Meu YP, né, meus primórdios, era V1 E na 3x, V2 E na menos 3x. Então, vai ficar V1 E na 3x mais V2 E na menos 3x. Tá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1/6 de menos x sobre 3 E na menos 3x, menos 1/9 de E na menos 3x, vezes E na 3x. Né? Então, isso aqui tudo. Tá? Isso tudo aqui é o meu V1. Tá? E o E na 3x continua o E na 3x ali. Tá? Mais o V2. O V2 é menos 1/6, né? Menos 1/6. De x
menos 1/6, aqui V2, de x sobre 3, e na 3x, menos 1/9, e na 3x, e na menos 3x. Então, mesma coisa. Vou botar... Nunca usei esse verde claro. Tá? Opa. Então, eu troquei aqui, né? Coloquei aqui. Tá. Então, o que acontece agora? Estamos terminando a live, então vocês vão pensar o que acontece agora na hora que eu for fazer, eu tenho que fazer essa multiplicação. Tá? Que multiplicação? Eu tenho que pegar esse e na menos 3x e multiplicar lá dentro. Tenho que pegar esse e na menos 3x e multiplicar lá dentro. Certo? Então, pensem nisso e voltamos às 20 para as 9. Pode ser? Tá. Então, voltamos na terceira live, 20 para as 9. E era isso. Vou salvar isso aqui. Demora para salvar. Nos vemos, então, daqui a 10 minutinhos. Até daqui a pouco. Agora sim. Eu achei que eu tinha admitido todo mundo. E agora sim. Beleza. Tá. Então tá. Então, continuando. Vou botar mais uma folhinha. Então, a questão é terminar essa parte aqui, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu faço a multiplicação, eu tenho e na 3x e vai multiplicar com e na menos 3x, a gente já viu o que acontece, né? E na 3x vezes e na menos 3x, isso aqui é e na zero, isso é 1. Então, o que vai acontecer? Então, meu y final, né? Meu yp vai ficar 1/6, né? De quem? 1/6 de menos x sobre 3, mais, né? Melhor, menos 1/9. Agora, vamos para adiante. Mesma coisa, né? Vai ficar menos 1/6, né? Menos 1/6 vezes x sobre 3. Então, menos 1/6 vezes x sobre 3. E menos 1/9 na... menos 1/9, né? Menos 1/9. Beleza. Então tá. Então, meu yp vai ser quanto? Menos x sobre 18 menos 1 sobre 54. Agora, menos x sobre 18 mais 1 sobre 54, né? Ou seja, isso daqui simplificou com esse, e o y vai ficar quanto? Menos 2x sobre 9, e isso vai ficar menos... já botei o resultado, né? Menos x sobre 9. Certo? Então, quando eu faço essa expressão aqui, né? Quando eu faço todas essas continhas, eu vou ficar com menos x sobre 9, né? Então, eu distribuí o e na 3x, o e na menos 3x, fiz as continhas, cheguei a isso aqui. Aí, agora eu distribuí o 1/6 e o menos 1/6. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com menos x sobre 18, menos x sobre 18, menos 2x sobre 18, menos x sobre 9. Aqui vai ficar menos 1 sobre 54, mais 1 sobre 54. Foi-se embora. O meu yp é x sobre 8. Bom,
Então, quem vai ser meu y? Meu y é o YH mais o YT. O YH a gente viu que era C1 e na 3x, mais C2 e na menos 3x, e agora a gente descobriu que o YT é menos x sobre 9. Né? Então, isso aqui fecha para o meu YH, e isso aqui fecha para o meu YT. Então, a solução da minha equação diferencial, né, é essa aqui. Dá para ver que realmente passa-se um trabalhinho, né? Não é uma coisa assim, tipo, não vamos nos livrar assim tão simples. Bom, dando continuidade, né, ao que nós estamos fazendo, vamos pegar alguns exemplos aplicados. Um dos exemplos aplicados que nós temos é o do circuito RLC. Então, como nós vimos na pré-aula, um circuito RLC, né, ele é descrito por essa equação diferencial, né? Então, vamos colocar todos os seus pontinhos no seu devido lugar. Vamos lá. Eu vou ter duas linhas, primeiro eu vou pegar uma caneta, né? Uma caneta azul. Duas linhas, mais o R, que é 180, sobre o L, que é 20, mais 1 sobre LC, o L é 20, o C é 1 sobre 280, e igual a E, que é 10, sobre o L, que é 20. Olha só que legal. Vai ficar E duas linhas, mais 180 dividido por 20, isso aqui dá 9. Vimos na pré-aula que isso aqui é 14, né? Então, para recordar, 1 sobre 20 vezes 1 sobre 280. Isso aqui é 1 sobre 1, 14. Isso aqui, então, é 14. E isso aqui é 1 meio. Então, a equação diferencial que nós estamos interessados é essa aqui. Né? Então, essa aqui é a equação diferencial que nós estamos interessados em resolver para simular a quantidade de carga nesse circuito. Pois bem, então, essa aqui é uma equação diferencial, linear, não homogênea. Então, para isso, eu sei que o Q vai ter uma parte homogênea mais uma parte não homogênea. Certo? Então, vamos começar pela parte homogênea. Né? Que é o QH. Para o QH, vou pegar a equação homogênea. É essa aqui. Essa é a minha equação homogênea. Dessa maneira, né, eu vou ter a minha equação característica. Né? Boa e velha Bhaskara. E vai ficar menos 9, mais ou menos, né? Saiu torto, o professor é torto. Mais ou menos. 81 menos 56, dividido isso por 2, ou seja, menos 9, mais ou menos 25 raiz, né? Dividido isso por 2. Ou seja, o meu M vai ser menos 9, mais ou menos 5 sobre 2, e isso aqui vai ficar menos 9 mais 5, isso aqui dá menos 4, que divide 2, isso aqui dá menos 2. Menos 9 menos 5, isso aqui dá menos 14, que divide 2, e isso dá menos 7. Ok, então o meu Y homogêneo vai ser quem? Vai ser C1 na menos 2T, mais C2 na menos 7T. Tranquilo. Então, agora nós vamos partir para o não homogêneo. O meu Q. O meu Q vai ser V1 na menos 2T. Né? Mais V2 na menos 7T. Certo? E precisamos agora descobrir quem são os parâmetros V1 e V2. Né?
Por isso que é a variação de parâmetros. Vamos descobrir quem são esses parâmetros. Para descobrir quem são esses parâmetros, eu vou precisar montar o sistema, né? Então, vai ficar V1 na menos 2t, V1', mais V2' na menos 7t, igual a zero. A segunda equação, né, é igual a menos 2, aqui eu vou ter que fazer a derivada do e na menos 2t, né? Então, a derivada de e na menos 2t é menos 2, e na menos 2t, mais V2', menos 7, e na menos 2, né? Menos 7t, né, professor? Igual a 1 meio, né? Porque 1 meio, lembrando que a nossa equação diferencial é essa aqui. 9q mais 14q igual a 1 meio, certo? Pois bem, então, o que nós temos? Temos isso aqui, né? Temos que resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, nós vamos fazer o seguinte. Vamos reescrevê-lo. Vou fazer V1' e na menos 2t, mais V2' e na menos 7t, V2', aqui vai ficar menos 2, né? Vamos escrever isso bem bonitinho. Menos 2, V2. Que V2, professor? Nossa, o professor tá... O professor vai ter que regravar tudo de novo. V1 e na menos 2t. Mais, que mais, professor? Nossa, o professor tá... Menos 7, V2 e na menos 7 igual a 1 meio. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos multiplicar, por exemplo, se eu quiser poder ter feito de outra maneira, multiplicar aqui em cima por 7. Multiplicar a equação de cima por 7, o que vai acontecer? 7V1 na menos 2t, mais 7V2 na menos 7t. Lembrando que tudo é linha. E mantenho a equação de baixo. O que eu tenho? Eu vou ficar com menos 7V1' na menos 2t, que é menos 2, né? Menos 2 e na menos 2t, menos 7v2 e na menos 7t, igual a 1 meio, né? Vamos ver se eu fiz certo. Isso. Menos 2, tarará. Tudo linha. Então, agora, se eu venho aqui e somo, eu vou ficar no seguinte. Bom, o meu V2 é fora. Fico só com o V1. Então, vai ficar 5V1' e na menos 2t igual a 1 meio. Isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar V1' igual a 1 meio sobre 5 e na menos 2t. Ou seja, isso aqui vai ser 1 sobre 10 e na 2t. Ah, professor, da onde veio esse 1 sobre 10? Né? Eu tenho 1 meio dividido por 1/5, então vai ficar 1 meio vezes 1/5, e isso aqui dá 1/10, né? Pois bem, dessa maneira, o que eu tenho? Eu tenho que o meu V1 vai ser 1 meio, melhor, vai ser 1/10 da integral de e na 2t, ou seja, 1/10 vezes 1 meio de e na 2. Ou seja, 1 sobre 20 e na 2t. Então, nós temos resolvido, né, o V1. Temos o V1' e temos o V1. Se nós temos o V1', né, ou seja, nós conhecemos o V1' que está aqui, né, esse V1' é importante saber esse resultado, porque agora eu vou substituir na equação 1. Então, substituir na primeira equação, né, em V1' na menos 2t, mais V2' na menos 7t, igual a zero. Fazendo isto, o que nós vamos ter?
né? Eu vou colocar aqui, vai ficar, né? Eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Vai ficar 1 sobre 10, e na 2t, vezes e na menos 2t, mais V2' e na menos 7t igual a 0. Bom, isso aqui é 1, né? Então, vai ficar 1 sobre 10 mais V2' e na menos 7t igual a 0. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ficar com V2' e na menos 7t igual a 1 sobre 10. Negativo, né? O que eu vou ter agora? Eu vou ter que o meu V2' vai ser quanto? Vai ser menos 1 sobre 10 dividido por t na menos 7t. Ou seja, o meu V2' vai ser quanto? Menos 1/10 de e na 7t. Ou seja, o V2 é quanto? Menos 1/10 da integral de e na menos 7t dt. Tá? E aí? Tá? E na menos 7t dt. Tá. Como é que fica essa integral? Bom, essa integral vai ficar bem simples, né? Menos 7t, professor, da onde que sai esse menos 7t? Se ele está embaixo e vai para cima, vai ser mais 7t. Exatamente. Da onde? Menos 1 sobre 10. Beleza. O meu V2 vai ficar menos 1 sobre 10 vezes 1 sobre 7 e na 7t. Ou seja, menos 1 sobre 70 e na 7. Beleza. Então, resolvemos. Já temos o V1 e temos o V2. Voltando. Né? Eu sei que o meu Q particular, o meu Q da parte não homogênea, é V1 e na... O que eu botei com... Deixa eu só ver para direitinho. O meu V1 é E na menos 2t, né? E na menos 2t, mais V2 E na menos 7t. Ou seja, o meu Q particular é... Quem vai ser meu V1? Bom, o meu V1, nós descobrimos ele anteriormente, aqui, né? 1 sobre 20 e na 2t. Então, 1 sobre 20 e na 2t, vezes e na menos 2t. Mais, quem é meu V2? Menos 1 sobre 70, e na menos 7t, vezes e na 7t. Então, quem vai ser meu Q particular? Vai ser 1 sobre 20, isto aqui é 1, menos 1 sobre 70, e ali é 1. Então, o que nós temos? 1 sobre 20 menos 1 sobre 70. Como é que eu faço isso? Multiplico os denominadores, né? E aí eu multiplico em cruz, né? Aquela historinha. Vai ficar 70 menos 20. Quanto é que é 70 menos 20? 50. Posso simplificar este com este, sobrou 5 sobre 140. Eu posso ainda dividir em cima e embaixo por 5. Isso vai ficar, se eu dividir por 5, vai ficar, aqui em cima vai ficar 1 e embaixo 28. O meu particular, né, o meu Q da parte não homogênea, é 1 sobre 28. Desta forma, o que nós temos? Vou botar aqui. Desta forma, o que nós temos? Nós vamos ter o seguinte, que minha solução de T é o Q homogêneo mais o Q não homogêneo. Então, o Q de T é igual a C1 e na menos 2t, mais C2 e na menos 7t, mais 1 sobre 28. Ali, né? 1 sobre 28. Pois bem, então nós temos isso aqui. Tá, essa aqui é a minha solução geral. Para resolver a solução, para ir para a solução particular, eu vou precisar das condições que o problema apresentou. O problema apresentou condições.
problema disse que a carga inicial do capacitor corresponde... não há carga inicial no capacitor e que a corrente inicial é de 1 ampere. Então, o que ele está dizendo para mim? Que se a carga inicial do capacitor é nula, a corrente, como é que é a corrente? A corrente é a derivada da carga. Vai ser 1, né? Então, nós temos que trabalhar com essas condições. Então, o meu Q de 0 é 0 e o meu Q' de 0 é 1. Tá? Então, vamos na massa. Então, o que vai acontecer? O meu Q de 0, então, aplicando a primeira condição, né? Vou pegar aqui o Q de 0 igual a 0, implica em 0 igual a C1 na menos 2 vezes 0, mais C2 na menos 7 vezes 0, mais 1 sobre 28. Então, vai ficar quanto? Vai ficar C1 mais C2 igual a 1 sobre 28. Agora, eu vou precisar calcular a derivada, né? Meu Q' de T. Meu Q' de T vai ficar menos 2 C1, né? Menos 2 C1, T na menos 2T, menos 7. Menos 7 C2, T na menos 7T, e a derivada do sobre 28 é 0, né? Se isto aqui acontece, então, o que eu tenho? Eu tenho menos 2 C1, T na menos 2 vezes 0, menos 7 C2, T na menos 7 vezes 0. Vamos escrever tudo direitinho. Menos 7 vezes 0, igual a 1, certo? Ou seja, a minha outra equação vai ficar menos 2 C1, menos 7 C2, e isso aqui é igual a 1. Né? O meu C2 aqui, ele sumiu, mas vamos botar aqui menos 7 C2 na menos 7 vezes 0. Tá, então, eu tenho o seguinte sistema linear. Né? Então, nós temos o seguinte sistema. C1 mais C2 é 1 sobre 28. Agora, menos 2 C1 menos 7 C2 igual a 1. Tá. Então, aqui é um escalonamento bem simples, né? Então, por exemplo, se eu multiplicar a equação de cima por 2, eu vou ficar com 2C1 mais 2C2 igual a 2 vezes 1 sobre 28. Né? 2 sobre 28. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter... eu vou ter 1 sobre 14. Então, isso aqui fica 1 sobre 14. Aqui embaixo, 2C1 menos 7C2 igual a 1. Bom, na hora de somar isso, eu vou ficar com 5C2 igual a... Eu vou ter que fazer essa continha direitinho, né? 14 igual a 1. Então, vai ficar 1 sobre 14 mais 1. Então, vai dar 14. E aqui vai ficar 1 mais 14. Então, vai ficar 15 sobre 14. Então, vai ficar 15 sobre 14. E agora, o meu C2 vai ficar 15 que divide 14 dividido por 5. Ou seja, 3 sobre 14. Certo? Esse é meu C2. Bom, se eu tenho C2, eu posso descobrir quem é o C1. Então, C1 vai ser quanto? 3 sobre 14 igual a 1 sobre 28. Né? Eu substituo na primeira equação e eu vou ter o seguinte. C1 igual a 1 sobre 28 menos 3 sobre 14. Como é que eu resolvo essa continha de fração? Vou pegar a calculadora? Não, né? 14 e 28. Vou ficar com 28. 28 divide 28 dá 1. O 28 dividido 14 dá 2. Então, isso aqui dá menos 5 sobre
28. Tá. Então, a minha solução particular vai ser quem? A solução particular vai ser o P de T, vai ser igual a quanto? O C1 menos 5 sobre 28, T na menos 2T, né? Mais 3 sobre 14, T na menos 7T, mais 1 sobre 28. Então, essa aqui então, é a nossa solução particular. Como é que fica o gráfico disso? É sempre bom a gente avaliar o gráfico, né? Vamos ali no GeoGebra e ver como é que ficou este gráfico. Né? Então, deixa eu ver aqui tem o GeoGebra aberto. Né? Como é que ficou este gráfico? Né? Vamos apagar isso aqui. No GeoGebra não tem Q nem T, né? Tem que usar X e Y. Então, Y é igual. Bom, como eu quero só o lado positivo, vou botar um C. Cx é maior ou igual que zero, né? Eu vou pegar a minha equação. É menos 1 sobre menos 5 sobre 28, né? T na menos 7, na menos 2T, mais tem 3 sobre 14, e na menos 7T, mais 1 sobre 28. Certo? Então tá. Opa. Por que não aconteceu aqui? Ah, por que não aconteceu aqui, né, professor? Porque você usou a letra E. Aí o aluno fica uma semana sem conseguir fazer o trabalho porque ele está usando o T e não o X, né? Tá ali. Feito o problema. E aí tá aqui, né? Então, ele começa com uma carga, né? Ele vai, aí ele fica com uma carga negativa, né? Não sei o que é carga negativa. Ele vai, fica com uma carga negativa e depois ele vem e o que acontece? Ó? Ele vem e mantém um padrão. Esse padrão aqui, né? Eu vou botar aqui embaixo, y igual a 1 sobre 28. Ó, esse 1 sobre 28, ó, o que vai acontecer com ele? A gente olhar aqui, ó, as duas curvas elas vão convergir para 1 sobre 28, né? A curva verde vai convertir para 1 sobre 28. Isso chama-se solução estacionária, né? Então, chama de solução estacionária. O que é a solução estacionária? Vocês podem ver em alguns livros por aí, e dizer, solução estacionária. A solução estacionária é quando o tempo vai para o infinito. E aí a minha solução não depende mais do tempo. Isso acontece aqui, ó, se você fizer o limite de t indo para mais infinito, né, de menos 5 sobre 28, t na menos 2t, mais t sobre 14, t na menos 7t, mais 1 sobre 28, né? Quando vai para o infinito, o exponencial negativo vai para zero. Quando vai para o infinito, o exponencial negativo vai para zero. Isso aqui sobrou 1 sobre 28. Então, a partir de um certo momento, não faz mais sentido a variação no tempo. Né? A variação é muito pequena. Quer dizer que a curva verde vai encostar a curva azul? Não, elas nunca vão se encostar. Mas elas vão ficar sempre ali, ó, do ladinho da outra. Certo? Isso é a gente chama de solução estacionária. Tá? Então, era isso que nós tínhamos para essa questão. Então, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa terceira live. E a gente volta, então, na próxima live para resolver o problema do massa-mola. Né? Tem um probleminha de massa-mola para a gente finalizar aqui. Certo? Bom, beleza. Até daqui a pouco.
Vou resolver um problema massa-mola. Minha caneta. No problema massa-mola, né, nós temos o seguinte. Bom, esse problema massa-mola, a gente viu. Geralmente eu tenho, né, mx duas linhas, né, mx duas linhas, mais c x' mais ax igual a uma força. Então, eu tenho uma massa de 200 conectada a uma mola de 2, com constante da mola 2, então a massa é 200 gramas, e aqui a gente vai escrever como 0,2 quilogramas, né, porque está tudo em unidade sistema internacional. O K é 2, né? A força é 5 cosseno de 4t. Está conectada a uma massa que é liberada. Aqui são as condições. Ele não está me dizendo nada sobre o amortecedor, né? Então, geralmente a gente tem um sistema, se a gente fosse fazer um desenho sobre isso, eu teria um sistema massa-mola, né? Sistema massa-mola amortecedor, basicão, né? Dessa maneira, onde eu tenho aqui meu ponto de equilíbrio, e ele vai estar vibrando, e eu tenho aqui uma mola, não tem amortecimento. Então, se não tem amortecimento, a minha equação é essa aqui. 2x igual a 5 cosseno de 4t. Ou seja, se eu dividir isso aqui por 0,2, eu vou ter x duas linhas dividido mais 2 divide 0,2, né? Igual a 5 cosseno de 4t, que divide 0,2. Dividir por 0,2 é a mesma coisa que dividir por 1/5. Então, se eu tenho 2 que divide 1/5, 2 que divide 1/5, isso aqui é 10. Então, vai ficar x duas linhas, mais 10x, igual a 25 cosseno de 4t. Beleza. Então, bom, então, o que nós temos? Temos que, a primeira coisa a fazer é achar a solução homogênea. Então, se eu for achar a solução homogênea, eu tenho que, então, primeiro, solução homogênea. Né? Meu XP. Tá. Então, como eu vou fazer isso? Então, vai ficar o m ao quadrado mais 10 igual a 0. Ou seja, o meu m é igual a mais ou menos raiz de 10. Ou seja, o meu x de t é C1 seno de raiz de 10 vezes t, mais C2 cosseno de raiz de 10 vezes t. Essa aqui é a minha solução homogênea. Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. É o sim. Estou pensando aqui que aqui eu vou me complicar com alguma coisa. Então, se eu vou me complicar com alguma coisa lá adiante, eu vou mudar no problema. O que eu tenho que mudar no problema? Para não ter problemas, seria que fosse esse 2 aqui, né? Então, vamos mudar. Qual é o número dividido? 2 que dá... Seria que bom que desse... Tá.
Tá. Eu vou fazer essa mudança, vocês vão ver na hora que quando chegar a hora, porque quando eu tenho o problema aqui é o seguinte, né? Que vai chegar uma hora que eu vou estar trabalhando com a trigonometria e eu vou ter raiz de 10 e aqui eu tenho 4. Esse tipo de integração aqui, no caso, a gente teria que usar só o GeoGebra para resolver isso, tá? O GeoGebra não, o Scilab, porque essa técnica aqui é bem complexa. Então, eu vou botar aqui 3.2. É o que dá o professor pegar e não resolver o problema antes. Agora eu vou resolver isso antes. Então, aqui é 3.2. Deixa eu ver. Se eu faço 3.2 dividido por 0,2, dá 16, como eu estava imaginando. Uhum. 16 é o número mais bonito. E vai ficar 4i. E aí ali dentro vai ficar 4t. Ah, professor, mas esses problemas sempre vão fechar com essas... Os argumentos da trigonometria vão ser iguais? Não, né? Aqui eu só estou fazendo problemas acadêmicos. Problemas de sala de aula. Porque, na real, aqui não precisa ser igual a isso daqui, né? Aqui pode ser 4t e aqui pode ser raiz de 10, que não tem problema. Na hora de fazer a integral, vocês vão ter que daí usar um recurso para resolver essa integral. Mas aqui no nosso caso, eu não quero me complicar na hora de resolver aquela integral. Só isso. Tá? Bom. Tá, então essa aqui está a minha solução homogênea. Então, o que acontece? Agora eu vou passar para a minha solução da parte não homogênea. Então, ela vai ficar no lugar do V1, vou botar V1, vai ficar seno de 4t, mais V2 cosseno de 4t. Então, vou fazer o sistema. V1, linha, seno de 4t, mais V2, linha, cosseno de 4t. Agora, eu vou fazer V1, linha, 4 vezes cosseno de 4t, menos a derivada do... Ou melhor, vou fazer por parte. Menos 4, né? Porque a derivada do cosseno é negativa. Seno de 4t. Beleza. Isso aqui é igual a 5 cosseno de 5 cosseno de 4t. Tá. Bom, então aqui nós temos um problema que nós não vamos conseguir, multiplicando em cima ou embaixo, resolver o sistema, né? Nós temos um problema mais complicadinho. Então, aqui é igual a 0. E aqui, então, vai ficar 4V1, linha, cosseno de 4t, menos 4V2, linha, seno de 4t, igual a 5 cosseno de 4t. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Bom, eu não posso multiplicar em cima por, sei lá, por 4 e eu cortar, porque, né? Aqui é cosseno e aqui é seno. Não dá para fazer isso. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer o seguinte. Fazer V1, linha, seno de 4t, igual a menos V2, linha, cosseno de 4t. Então, o meu V1, linha, vai ser menos V2, linha, cosseno de 4t, sobre seno de 4t. Tá.
Então, com esse resultado, a gente pode substituir na equação de cima. Então, vou botar na equação de cima, na equação azul, esse resultado. Então, vai ficar 4V1, linha, cosseno de 4t, menos 4V2, então, opa, o V1, né? Eu posso substituir aqui, eu vou ficar tudo com V1. Então, vai ficar 4V1, então V1 vai ficar menos V2, linha, cosseno de 4t, seno de 4t. Então, isso aqui é o lugar do V1, linha, né? Então, isso aqui vai dar vezes cosseno de 4t. Beleza. Menos 4V2, seno de 4t. 5 cosseno de 4t. Tá. Então, tá. Eu acho que eu não vou escapar desse lado, não. Então, o que vai acontecer ali? Vai ficar menos 4. Menos 4V2, linha, cosseno ao quadrado de 4t, sobre seno de 4t. Por que ficou ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho cosseno vezes cosseno, né? Não deu para simplificar. Seria ótimo se eu conseguisse simplificar, né? Passasse esse seno, né? Se na hora de fazer na hora que eu substituísse aqui, eu conseguisse simplificar, mas não vai dar. E, então, aqui vai ficar menos 4V2, linha, seno de 4t, igual a 5 cosseno de 4t. Tá. Beleza. Então, aqui eu não estou vendo outra saída a não ser botar o V2' em evidência, né? E aí eu vou ficar com menos 4 cosseno ao quadrado de 4t sobre seno de 4t menos seno de 4t. Ah, sim. Que sacada. Vou pegar esse menos 4 e colocar lá fora. Tá. O menos 4 eu botei para fora porque ele está, né? Ele está acompanhando, então 4, daqui deu 5. E vai sair um pulo do gato agora. 5 cosseno de 4t. Tá. Menos 4, V2', né? Seno de 4t. Vou ter que somar essa fração, né? Cosseno ao quadrado de 4t menos seno ao quadrado de 4t. Tem um pulo do gato, mas vamos ver. Não fuge do GeoGebra, não. Tá, fechou aqui. Tá, o pulo do gato que eu estou enxergando é esse aqui, ó. Eu achei que... Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Aqui vai ficar positivo, tem que ser... O menos 4 tem que ir para lá para dar positivo. Senão eu ia estar pensando outra coisa. Tá certo. Próxima vez eu prometo que eu faço antes, tá? Bom, isso aqui, o que acontece? Isso aqui é... né? Lembra lá das aulas de trigonometria, cálculo zero, ensino médio? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Então, quando eu tirei o menos 4 daqui, eu deixei lá dentro positivo. Então, o que está ali é 1. Então, vai ficar o quê? Menos 4V2' vezes 1 seno de 4t igual a 5 cosseno de 4t. Agora vai ficar uma integral legal. Não, vai ficar uma integral bem fácil.
Então, o que vai ficar? Vai ficar V2' igual a menos 1/4 de quem? Do seno de 4t que passa para o outro lado, vezes o cosseno de 4t. Olha só que lindo isso. E agora a gente vai integrar. Beleza. Se tivesse ficado aquela raiz de 10, isso aqui... ah, ia ser uma coisa tão horrível. Né? Eu já tinha jogado a toalha. Mas não. Então, alguém vai perguntar aí na prova. Não tem prova, não tem questionário, vocês vão ter um trabalho. Aí, como eu posso tirar umas coisas da minha cabeça, pode cair nisso aqui, tá? Mas é um trabalho, né? Vocês vão ter 3 cabeças pensantes. 3 cabeças pensantes pensam melhor do que uma. Vocês vão ter YouTube, vocês vão ter Google, vocês vão ter WhatsApp. Vocês podem perguntar ao professor. Podem reassistir as videoaulas. Enfim. Então, tá. Ah, professor, queremos prova presencial. 3 horas lá na FTEC, olhando para... Não está recomendado no momento. Então, V2 vai ficar menos 1/4 da integral de quem? Seno de 4t, cosseno de 4t. E isso a gente sabe resolver. Seno de 4t. Um aluno de cálculo 2 consegue resolver isso aqui, gente. Vocês também conseguem. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai jogar um dado para cima e assim, ele é uma moeda. Uma moeda está escrito seno num lado e no outro lado está escrito cosseno. Jogou a moeda para cima. Caiu. Olhei. O cosseno. Então, eu vou dizer que o U é igual a cosseno de 4t. Professor, mas se desse seno, eu botava o seno. Então, se o meu U é cosseno de 4t, né? E vai ser o meu DU? Vai ser quanto? Vai ser 4 seno de 4t. É a derivada. Se é a derivada do cosseno é negativa, né? Beleza. A gente tem cosseno aqui dentro? Tem, né? Vamos recordar as aulas de cálculo 2, ó. Menos 1/4. Eu venho aqui, eu botei o cosseno bonitinho aqui. Aí, então, eu tenho quem? Eu tenho seno de 4t dt. Está faltando quem para eu ter o meu DU? Está faltando um menos 4. Então, se eu multiplicar aqui por menos 4, lá fora eu multiplico por menos 4. E aí, o que vai acontecer? Menos 4, menos 1/4 vezes menos 4, dá 1 positivo. Olha só que lindo. E o que aconteceu? Cosseno de 4t eu chamei de U. Tudo isso aqui é meu DU. Olha só que lindo. Sobrou U ao quadrado sobre 2, ou seja, cosseno ao quadrado de 4t dividido por 2. Tá? Aí. Então, achamos o U. Agora, se achamos o U, nós podemos achar achamos o V2, podemos achar o V1. Então, meu V1, onde é que está meu V1? Eu tinha feito uma hipótese sobre o V1 aqui em cima. Então, meu V1 é esse aqui. Então, meu V1', né? Meu V2', eu conheço, então vamos lá. Eu vou calcular o V2 e depois eu mando isso aqui tudo resolvido para vocês. Então, o primeiro, meu V2'. Meu V2' está aqui. Tá? Então, o meu V1', né? A gente viu que era menos V2 vezes seno sobre cosseno. Cosseno. Certo? O V2', né, tá aqui. É 1/4 de seno vezes cosseno. Então, vai ficar menos 1/4 de seno de 4t cosseno de 4t vezes o seno de 4t dividido pelo cosseno de 4t. Então, o que vai acontecer aqui
Eu vou simplificar esse com esse, e aí eu vou ter o meu V1' igual a 1/4 do seno ao quadrado de 4t. E aí, então, nós vamos ter o meu V1 igual a 1/4 da integral do seno ao quadrado de 4t. Bom, aí, jogando depois também para cálculo 2, né? Lá em cálculo 2, a gente resolve esse tipo de integral, né? As potências trigonométricas, que a gente sabe, né? Bom, esse tipo de integral aqui, ela é uma integral que ela exige uma identidade trigonométrica, né? Então, a gente vai ter que dar uma olhada na tabela de integrais. Eu já vou terminar a aula aqui, né? Já vou terminar a live. Mas, opa, estava montando alguma coisa aqui. Para vocês. Então, aquela integral ali, eu vou precisar dar uma olhada, consultada na tabela. Então, se eu vier aqui na tabela de integrais, eu vou ver o seguinte, eu vou ver que seno ao quadrado, eu posso fazer 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, para eu resolver esse problema aqui, né? Então, tem que lembrar que seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, se eu tenho seno ao quadrado de 4, isso aqui é quanto? 1 menos cosseno de 8 e sobre 2, certo? Bom, paro por aqui, mais coisas, né? Eu vou mandar para vocês isso aqui resolvido, certo? E depois eu mando e também faço a pós-aula. Bom, a pós-aula eu quero fracionar, eu não vou fazer 10 exercícios disso aqui, tá? Na pós-aula, eu vou fazer 1 ou 2 desses, que eu posso fracionar ele em etapas, né? Por exemplo, como eu fiz na pós-aula passada. Eu fiz um exercício, mas eu fiz ele em etapas. Então, eu posso fazer 1 ou 2 problemas dividido em etapas, até 5 questões ou 4 questões, certo? Não vou me exceder. Porque, sim, eu sei, isso aqui não é simples, é algo chato, mas esses problemas aqui, eu digo para vocês, na transformada de Laplace, serão um pouco melhor. Eu não vou dizer que serão, que olha só, vai ser. Não. É um pouquinho assim. Eu digo assim, a dificuldade é essa, vai diminuir assim, um pouquinho. Dava 3 folhas, talvez dê 2,5. Tá? A transformada de Laplace consegue compactar um pouco. Certo? E, enfim, né? A transformada de Laplace é uma ferramenta bem útil que a gente vai usar aqui na nossa disciplina e que eu, até onde eu sei, vocês também utilizam em outras coisas aí. Principalmente o pessoal da engenharia mecânica, né? O pessoal da engenharia mecânica usa um pouquinho mais. O pessoal da elétrica usa também bastante. E os demais vão usar aqui na disciplina e vão ter um conhecimento a mais. Porque eu não... Acho que quem for fazer um pós-graduação na engenharia civil, acredito que possa ver isso, possa trabalhar com transformado de Laplace, quem for para uma área de projeto de vigas, né, for trabalhar com estrutural, for fazer um pós-graduação na área estrutural, né, simulando estruturas, aí ali sim, bastante sim, né, bastante sim, ali vai ter transformado de Laplace, né. Mas a graduação eu acho meio difícil, né, mas tudo que descambar para a área estrutural, né, ali sim, é capaz. Capaz não, com certeza, certo? Vibrações, entra vibrações mecânicas também, né? Tá balançando, essas coisas, ali também entra. Por hoje é só. Eu vou compilar tudo isso aqui, vou fazer um vídeo com menos interrupções. E nos vemos semana que vem, certo? Então, uma boa semana e se protejam do frio
e da Covid. Até semana que vem.